Boa noite, amados, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez reunidos esta quinta-feira, como temos feito todas as quinta-feiras, para cultuar o nosso Deus. E eu vou repetir, amados, e não vou me cansar disso, que o mais importante nesses momentos que nós estamos isolados, sem poder nos reunir presencialmente, amados, é que você participe do culto e que você não apenas assista a mensagem. A mensagem é importante, com certeza, mas todas as partes do culto são importantes. E o que Deus quer, amados, não é simplesmente uma assistência, como a gente faz com uma televisão, comendo lanche, jantando, alguma coisa assim, fazendo outras atividades com a televisão ligada ali. Não, isso não é culto, amados. O culto é um momento especial em que nós nos apresentamos a Deus com um serviço de adoração, amados. Isso é importante dizer. Então eu espero realmente, se você não fez, pare aqui o vídeo, volte, siga o roteiro que nós colocamos ali, para que você participe e não apenas assista, tá? Deus quer a sua participação, Deus quer ouvir você orando juntamente com a sua família aí, ou sozinho mesmo. Deus quer que você leia a palavra dele, Deus quer que você medite nessa palavra. Deus quer que você cante louvores, não é só ouvir os louvores, mas é cantar os louvores, porque Deus quer ouvir a sua adoração. E também que você participe da mensagem, e que a mensagem realmente traga transformação na sua vida. Então, amados, nessa noite eu quero meditar com os irmãos em uma passagem no livro de Atos, Atos capítulo 17, nós vamos ler os 15 primeiros versículos. É um texto um pouquinho longo, mas que vai trazer uma meditação importante para nós nessa noite. Atos 17, de 1 a 15, a palavra de Deus diz-nos assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram a Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas e de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus
era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai bendito, nós estamos, ó Pai, diante do texto da Tua Palavra, Deus. Senhor, que neste momento Tu nos abençoe, Senhor, com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender, Senhor, o Teu recado nesta noite. Nos ajuda, Senhor, ser conosco nesse momento. Nós pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, eu quero meditar com os irmãos nessa passagem, 15 versículos aí do capítulo 17, onde Lucas, ele está escrevendo e ele nos apresenta aí então duas comunidades, a de Tessalônica e a de Bereia. E quando nós lemos esse texto, nós vemos aí que transparece um juízo de valor entre essas duas igrejas, de Bereia e de Tessalônica. Tessalônica aqui ela é apresentada como uma comunidade invejosa, como uma comunidade intolerante, violenta, incapaz de fazer autocrítica, hipócrita, incoerente, manipuladora e corrupta. Então, nada de bom. Por outro lado, a igreja de Bereia é uma comunidade aberta ao diálogo, e eles acolhem, então, Paulo e Silas para um diálogo. Eles tinham sede da palavra de Deus, desejo de aprender, amados, o que está faltando muito nos dias de hoje, principalmente dentro da igreja. As pessoas não querem mais aprender. E nós precisamos voltar a ter a sede de aprender. Não qualquer coisa, amados, mas aprender a palavra de Deus. Então aí já está algum ensinamento, E ali no verso 11 eles vão dizer que os de Bereia receberam a palavra com avidez. É justamente essa sede, esse desejo de aprender. Mas nós precisamos olhar para as nossas vidas, e despertar isso, de querer realmente aprender na palavra de Deus. Não só quando nós somos exortados a isso, mas a sede tem que ser alguma coisa própria de nós mesmos. A avidez é justamente isso, sedento da palavra de Deus, desejoso da palavra de Deus. Então nós vemos muito isso nas nossas igrejas hoje, muitos que não têm mais sede de aprender na palavra de Deus. Esses bereanos também eles eram prestativos, eles acolheram, sustentaram Paulo e Silas, enquanto os de Tessalônica os expulsaram, arrastaram eles diante das autoridades, e fizeram uma família lá pagar até fiança para ser liberado, porque hospedaram Paulo e Silas. Então, comportamento totalmente diferente um do outro. Eles tinham também, como eu já disse, sede da palavra, e eles estavam dispostos a ouvir as verdades trazidas pelos missionários, estavam abertos a novos desafios, novas experiências da parte de Deus, enquanto Tessalônica prendia, enquanto Tessalônica torturava, enquanto Tessalônica expulsava os profetas de Deus. No texto também, amados, é destacado o senso crítico dos bereanos, que estavam abertos para as novidades, sim, mas sem ingenuidade. Isso nós precisamos ter muito cuidado, amados. Às vezes só querer novidades é problema e não bênção nas nossas vidas. As novidades têm que vir da palavra de Deus. Ela diz que nós temos que viver em novidade de vida, mas não é qualquer novidade e nem vinda da vontade humana. São novidades vindas da parte de Deus. E Paulo estava anunciando uma novidade ali, que era justamente o Cristo ressuscitado, o caminho de volta para Deus. É isso que Paulo estava pregando. Essa era a novidade. Então eles estavam abertos a novidades,
mas não eram ingênuos, não. Né? Queriam conferir tudo nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, a crítica aí justamente era essa, né? O senso crítico era novidade, mas que estivesse de acordo com a palavra de Deus, né? Dentro da palavra de Deus, né? Nós temos visto aí pessoas procurarem muitas coisas, né, que não estão dentro da palavra de Deus. Se por um lado Tessalônica rejeita os missionários, os bereanos estão longe de engolir qualquer discurso. Por isso eles iam para a palavra, verificar se os apóstolos ou se Paulo e Silas estavam realmente pregando de acordo com essa palavra. Percebe, amados? Esse é o crivo da nossa vida. A palavra de Deus é o crivo da nossa vida. Cuidado com as invencionices deste mundo. Não vão atrás de qualquer novidade, os bereanos não fazem isso. Não se iludem com a moda religiosa. Oh, misericórdia, quanta moda religiosa hoje no nosso tempo, amados. Coisas que não estão na palavra de Deus estão se tornando moda no meio evangélico. Não se embriagam com as novidades criadas pelos homens. Olha, cuidado, veja, é novidade, vá buscar na palavra de Deus se ela é verdadeira. Nem se deixam enganar com eloquentes discursos. Cuidado com os discursos. Tem gente manipuladora, amados, que sabe falar e sabe enredar as pessoas, mas simplesmente pelo conhecimento humano, pela retórica. Cuidado com isso, amados. Cuidados. Os animadores de auditório, né? Então as pessoas vão atrás daquelas pessoas que, né, estão aí contando piadas e outras coisas. Esse é gostoso de ouvir. Amados, nós não temos que ouvir pregadores, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Os pregadores são só instrumentos para levar a palavra de Deus. Cuidado para não se afeiçoar mais a um instrumento do que a palavra. É a palavra que é importante, amados. Vamos ver se as coisas são de fato assim. Vamos conferir nas Escrituras. É isso que está dizendo o verso 11. Eles iam lá ver nas Escrituras, porque quer seja um pregador eloquente ou alguém mais simples, amados, o que eles queriam saber é se a palavra estava sendo pregada. Então, amados, Tessalônica se preocupava das Escrituras uma vez por semana. Então nós vamos ver aí que Paulo vai visitá-los no sábado, né? Assim como ele fazia nas cidades onde ele visitava. Né? E ele só vai encontrar Tessalônica no sábado. Né? Mas a maturidade da fé dos bereanos vai além do ritual, vai além do culto apenas ali, né, no sábado. Para nós, muitas vezes, as pessoas, né, só vão à igreja, só procuram a palavra no domingo. E olha lá. Então isso é muita religiosidade, é muito formalismo, religiosidade que eu digo vazia. E é o que acontecia com os de Tessalônica, mas os bereanos não. A Escritura vai dizer que todos os dias eles examinavam as Escrituras para saber se as coisas eram mesmo assim. Não era apenas ritual, amados, era vida, era a regra única de fé e de prática. De fé naquilo que eles acreditavam, de prática, porque viviam a palavra e examinavam-a todos os dias. Buscavam a orientação necessária para aplicar e para viver a palavra diariamente. Por isso, as atitudes são diferentes. Tessalônica vai perseguir, vai maltratar, enquanto Bereia acolhe, quer ouvir e verificar se realmente é a palavra que está sendo ensinada. Percebe atitudes diferentes, amado, porque o que havia no coração era religiosidade vazia. E aqui a busca sincera em aprender da palavra de Deus e viver na palavra de Deus. Outra qualidade da igreja de Bereia era o seu comportamento com a solidariedade. Então, isso que eu falei, eles acolheram gente. Isso é muito importante. E acolheram quem? Né? Diante da perseguição promovida pelos intolerantes lá
de Tessalônica, os bereanos não se omitem de sua responsabilidade, não lavam a mão simplesmente, antes eles arregaçam as mangas para proteger, para financiar e promover Paulo, Silas e Timóteo, né? Eles tiram, levam lá para a beira do mar, né? Silas e Timóteo permanecem ali, mas Paulo é financiado e ele vai para Atenas. Então nós vemos que é uma igreja que se envolve com aqueles que são os pregadores da palavra de Deus, amados, de todas as formas. Preocupados sim com as pessoas, com aqueles que têm a responsabilidade de levar o evangelho, enquanto Tessalônica vai perseguir e maltratar. Amados, nós precisamos saber que igreja nós queremos ser. Que igreja nós queremos ser? Eu sei que se eu perguntar para cada um de vocês, né, diante daquilo que a gente viu aqui, diante do texto, vocês vão dizer, nós queremos ser a igreja de Bereia. Mas, amados, querer ser apenas não basta, né? Não basta. Nós temos que ir além, né? O fato aqui é que antes de ser, nós precisamos agir como os bereanos, amados, e viver o evangelho na sua plenitude, né? Não olhando aí para as novidades do mundo. Muitas igrejas estão se perdendo, amados, porque estão procurando essas novidades. Muitos crentes estão se perdendo, né? Sendo levados por ventos de doutrina, amados, que não são verdade da palavra de Deus. E têm se perdido nesse mundo. Assim como os de Tessalônica, amados, que tinham uma religião vazia, estão se perdendo na formalidade, prestam um culto que não é da vontade de Deus, amados, e colocam ali muitas coisas que são fogo estranho, que não está na palavra de Deus. Cuidado, amados, em procurar aquilo que não está na palavra de Deus. Cuidado em não reformar a sua vida de acordo com os padrões do mundo e não de acordo com a vontade de Deus. É isso que o texto traz para nós, essa diferença entre duas comunidades que eram vizinhas, uma cidade vizinha da outra, mas com conceitos totalmente diferentes, né? Isso fica vivo no texto para nós aqui, né? Lucas narra isso para que a gente tome cuidado com uma exortação para a nossa vida e a vida da nossa igreja. Precisamos, amados, manter o foco, é isso que eu tenho dito para os meus presbíteros. A gente começa a ver algumas novidades aí e eu digo para eles, nós precisamos manter o foco. E o foco, amados, é na palavra de Deus. Nós não podemos fugir da palavra de Deus. Nós precisamos buscar aprender e a praticar essa palavra e não apenas nos momentos litúrgicos, no momento, isso é importante. Nós estamos com saudade novamente de estarmos reunidos, é importante, amados, mas muito mais importante é se apropriar da palavra no dia a dia das nossas vidas, é viver diariamente essa palavra, amados. A nossa religião tem que ser completa da presença de Deus, da sua palavra e do Espírito Santo, e não apenas uma igreja formalista que se reúne uma vez por semana. Amados. Muitas vezes eu fico preocupado, tenho dividido isso com os presbíteros, né? Nos cultos de domingo nós temos muitas pessoas, né? Mas durante a semana são poucas as pessoas, reunião de oração muito poucas, graças a Deus agora que esse modelo que nós estamos fazendo, eu não sei se é um modelo ou não, mas pessoas estão aderindo mais, temos mais pessoas presentes ali orando. Nós sabemos que às vezes a oração não é audível, mas as pessoas estão participando ali daquelas orações que são feitas. Amados, que igreja nós queremos ser? Essa é a pergunta. Que igreja você quer? Porque você também faz parte da igreja. Você é membro da igreja de Cristo Jesus, como foi no sermão de domingo passado. Olhe para a sua própria vida, né? Peça para Deus, Salmo 139. Senhor, né? Davi vai pedir, sonda-me, Senhor, prova-me. Conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor,
Faz isso nas nossas vidas também como igreja, Deus, né? Precisamos orar assim, amados, para que a gente possa crescer no conhecimento, para que a gente não vá pelas invencionices desse mundo, mas que diariamente a gente conheça e viva a palavra de Deus, que tenha comunhão diária, né? Nós falamos a respeito da oração. A oração que Deus deseja é aquela que você entra no seu quarto e vai ter comunhão com o seu Pai. Embora os outros tipos de oração também sejam importantes, mas está faltando essa. É um momento individual com Deus. Então tudo isso, amados, se refletia na igreja de Bereia. Ela tinha os recursos necessários. E por isso ela é dita que é uma igreja mais nobre do que os de Tessalônica. Porque verdadeiramente buscavam conhecer e viver a palavra de Deus. Que o Senhor, amados, nos abençoe assim. E abençoe também o fato de sermos uma igreja firmada nos princípios bíblicos, amados. E cada dia mais comprometida com a missão também, amados. Nós precisamos desenvolver isso. Nós vemos Bereia lá, que não é só a parte devocional, mas eles punham a mão na massa e estavam ali preocupados com a missão, em que aqueles que tinham a responsabilidade fossem e pregassem o Evangelho de Deus, e por isso eles se envolvem em missão. Isso é importante para a igreja também, né? Nós começamos um trabalho aí, mas tem muito mais para que a gente se desenvolva, para nós realmente estarmos envolvidos, né, com a obra que não é nossa, a obra que é do Senhor Jesus. Né? Que Bereia seja, né, aí para você um alvo como igreja, né? Que nós possamos realmente crescer assim, amados, e que possamos em breve dizer: louvado seja o nome do Senhor pelas transformações bíblicas que Ele faz nas nossas vidas. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida também, a vida de todos nós, para que a gente cresça, né? E aproveite sim todos os momentos da sua vida, aproveite as oportunidades que a tua igreja está te dando de ter comunhão com Deus durante a semana, reunião de oração, culto de quinta-feira, esse culto, participe, vá no roteiro, né? Realmente se coloque sinceramente diante de Deus, aprenda na palavra de Deus, né? Não apenas no culto de domingo à noite, escola dominical, estamos tendo, amados, né? Tem muita gente que não está participando, mas nós estamos tendo. Se você ainda não se encaixou, né, procure alguém aí que te dê orientação para você entrar num grupo, para que você aprenda cada dia mais a palavra de Deus. Amados, que Deus nos abençoe, né, que dê para nós aí uma boa noite de descanso, mas que a palavra fique e perturbe o nosso coração para que nós possamos crescer em espiritualidade e verdade diante de Deus e sejamos uma igreja forte nas mãos dele. Amém, amados? Eu quero orar com você e depois nós vamos impetrar a bênção, terminando o nosso culto nesta noite. Curva a sua cabeça, amados. Sinceramente busque a presença de Deus agora em oração. Deus e Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, nesta noite, em culto de louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Pedindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu sondes, que Tu conheças o nosso coração, que Tu nos proves, Senhor, e que Tu, Senhor, nos encaminhe, Senhor, no caminho que é Cristo Jesus, ó Pai, para uma vida eterna, Deus. Pai, faz isso nas nossas vidas. Sinceramente, nós nos aproximamos agora pedindo, Pai, as transformações, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos viver, Pai, em novidade de vida diante do Teu trono de glória, Pai. Mas que essas novidades, ó Pai, sejam verdadeiras, sejam de vida realmente, de vida que experimenta, Senhor, viver segundo a Tua palavra, Senhor, viver segundo a Tua vontade, ó Pai. Faz isso nas nossas vidas. Que possamos abandonar, Senhor, toda a vontade humana, ó Deus, e nos voltar sinceramente, Pai, para cumprirmos a Tua vontade nesse mundo. Que Tu nos faça igreja do Senhor Jesus, ó Pai, verdadeira, fiel, Senhor, sedenta da palavra, ó Deus, e comprometida com a missão neste mundo, ó Deus. Faz isso nas nossas vidas, nós oramos assim e pedimos essa bênção, Senhor, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Recebei a bênção, amados.
Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém.